Fala aí galera, estamos chegando com as informações importantes do Cruzeiro. As quentes do dia na Samuca TV, o mercado tá daquele jeito, hein? Meu Deus do céu, já virou aquela loucura. E a gente segue aí trabalhando, apurando. Vamos falar muito sobre Vitão, zagueiro do Inter, Gerson, meia do Zenit, Gabigol. O Cruzeiro está mais propenso, mais disposto a fazer um negócio que não seja assim um negócio tão bom, ou pode ser bom, aí depende da visão. Com o Santos, uma transferência de Gabigol, até mesmo por empréstimo. Vem de Minas Gerais as duas primeiras contratações importantes para 2026. Renan Lodge fechou com o Galo e o Cruzeiro se acertou com o Vitão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essas duas operações para completar. Gabigol está mesmo a caminho do Santos? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, para você deixar o like seu fortalece, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, estamos com a meta aí de chegar em 500 mil inscritos, para esse ano não vai dar infelizmente, mas no ano que vem tenho certeza que vamos crescer ainda mais. Muito obrigado a todos pelo carinho de sempre, pela audiência, pelas mensagens. Vocês não têm noção do tanto de trabalho que vocês aí das redes dão aqui pra gente, né? Na Samuca TV, no Central da Toca. É uma maluquice, né? Eu tento desligar um pouco ali do X, do Twitter, mas não tem como, né? Impressionante. Mas vamos lá, a gente segue aí trabalhando, apurando, mesmo com as lives retornando somente no dia 5 de janeiro, todo mundo segue trabalhando ali no Central da Toca e eu aqui na Samuca TV com os vídeos diários, né? As primeiras do dia e também as quentes do dia. Então já fica o recado aí, dia 5 de janeiro a gente volta, hein? E prometendo aí muitas novidades. Ainda não teremos o estúdio no início do ano, mas a previsão nossa é de que no Campeonato Brasileiro o estúdio da Samuca TV finalmente apareça, graças a Deus, obrigado aí a todos os envolvidos, principalmente ao nosso coordenador, o grande Thiago Matar. Deixa eu começar aqui com o assunto Gabigol, porque isso vem rendendo muito, e lá atrás, ou logo depois de tudo que aconteceu, existia um pensamento ali, na semana passada, né, de dificultar ao máximo, o Cruzeiro contrata o Tite, aí todo mundo já pensa que o Tite dificilmente vai trabalhar com o Gabigol. Claro que o Tite é profissional, entende o lado do clube de ter um contrato importante com o atleta, o Gabigol também é profissional, entende o lado do clube de pagá-lo em dia sempre e por isso tem que cumprir todas as obrigações, mas é pouco provável de que os dois estejam no mesmo ambiente em 2026. E com isso, o que acontece? Existe mesmo o interesse do Santos e hoje um Cruzeiro mais aberto ao diálogo para que até possa pagar uma parte aí dos vencimentos do Gabriel, do Gabigol, para que ele vá ao Santos, seja por empréstimo ou de alguma outra forma. Hoje a conversa que existe é para um empréstimo, com o Cruzeiro tendo que... Porque hoje a questão quem tem que definir é o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro não definir, nem que seja uma saída por empréstimo e pagando uma parte, o jogador vai ficar aí, né? E aí ele vai ficar aí em quais condições? Com um técnico que é público para todo mundo que os dois tiveram um problema e dificilmente, repito, vão voltar a trabalhar juntos. Esse é o grande problema, essa é a grande questão que tá para o Cruzeiro resolver, né? Foi o Cruzeiro que fez um contrato até 2028, foi o Cruzeiro que prometeu pagar, e isso aí não é nenhum problema. O Cruzeiro segue pagando tudo rigorosamente em dia, honrando todos os seus compromissos. E a conta que tem agora é: tem algum clube interessado em levar o Gabigol do Cruzeiro, fazendo uma oferta de compra, pagando a totalidade do salário?
Aí eu já te dou a resposta é não. E além disso, teria que ser um clube em que o Gabriel vai aceitar o projeto. E por isso que surgiu o Santos, que é hoje o único interessado no jogador. Tem a história dele lá, passado, menino da vila e tudo mais. Então, o Santos topa pagar uma boa parte aí do salário, mas não a totalidade. E aí teria que ficar com o Cruzeiro, pagar essa outra parte. Ou então ficar com o atleta sem ser aproveitado e pagando a totalidade. Essa é a conta que se faz hoje no Cruzeiro para ter isso. Ah, mas já fechou tudo com o Santos, está tudo acertado? Não, não está. O staff do jogador, inclusive, aguarda esse desfecho para entrar em ação. Não teve, pelo menos nas últimas horas que eu busquei conversar com pessoas importantes que cuidam da carreira do Gabriel, não teve essa questão de uma conversa com os clubes, com o próprio Cruzeiro, para se resolver isso. E essa conversa ela precisa acontecer em algum momento, então vamos aguardar. Claro que as partes trabalham para que tudo seja resolvido até antes da reapresentação, né? Para aí não ter nem que vir a Toca da Raposa 2, ou se for vir somente para acertar os detalhes ali da saída. Então é o que as partes estão conversando neste momento. E aí tem o outro lado da história, que esse é o mais interessante para o torcedor, que é a questão de mercado, né? O que o Cruzeiro vai buscar no mercado. E aí eu vou trazer algumas informações importantes, muita coisa vem surgindo, só que primeiro eu preciso dar um recado aqui. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado e o que temos? Primeiro, sobre o Gerson, todo mundo aí saiu falando um monte de coisa, isso e aquilo, e hoje eu acho que tá todo mundo aí na mesma pegada, no sentido de o valor pedido pelo Zenit. O Zenit pode ter pedido outro valor para outro clube? Pode ter pedido, mas na conversa com o Cruzeiro, o valor inicial foi de 40 milhões de euros. E aí, óbvio, né? 25 milhões de euros já não seria uma negociação fácil. 40 milhões, então, uma negociação ainda mais difícil. Mas é o jogador que o Cruzeiro quer. Até a próxima semana, tem um dirigente importante do Zenit. Vou até tentar resgatar o nome dele aqui. Alexander Medvedev. É ele quem manda e desmanda no clube russo, terá uma conversa com esse dirigente do clube para entender a real condição. O Gerson quer deixar a Rússia, mesmo tendo jogado mais aí nas últimas semanas ou nos últimos meses, mas ele vê uma possibilidade boa de retornar ao futebol brasileiro, questão de adaptação, mesmo sendo 6 meses depois, né, do clube ter feito aí um esforço muito grande, pagou 25 milhões de euros à vista, a multa ao Flamengo, né? Mas essa conversa com o Medvedev é que vai definir, para o Cruzeiro entender realmente, só sai somente por esse valor? Tem alguma forma de compor? Pode ser uma pedida menor, até para atender aí ao desejo do atleta, de todos os pares envolvidos nesta história? Então, é o que o Cruzeiro vai trabalhar. E aí, o André Cury, que é um empresário muito influente, e é o empresário do Jonathan Jesus também, e aí acabou estando no meio deste negócio, né, para tentar entender quais são as condições de fato e se tem como uma composição melhor, até para que o Gerson possa seguir a vida e sonhar ainda com disputa de Copa do Mundo. É o plano A, é o jogador que o Cruzeiro quer. Muito difícil, mas é hoje o jogador que o Cruzeiro quer. Claro que se não der o Gerson, o Cruzeiro vai partir aí para outras questões, sabendo que o Tite quer um jogador com essas características e por isso o entendimento é que
dá para esticar um pouco a corda e tentar negociar mais para ver se as condições elas melhoram. E aí vem a questão que a gente tinha trazido mais cedo, esse nome já surgiu há um tempo, que é entre Cruzeiro e Vitão. Zagueiro do Internacional, esse nome está aí no mapeamento do Cruzeiro já há um bom tempo. E a questão é o seguinte: o Cruzeiro definiu o Vitão como alvo principal para a zaga. Nome que agrada ao Tite, já agradava ao departamento de scout. Então, o mapeamento foi feito e aí, quando chega um técnico, esse zagueiro aqui eu vejo como interessante no meu time, você já tem tudo ali mapeado, passa para uma negociação mais firme. E o que eu tenho de informação, que a gente tem de informação é o seguinte: o Cruzeiro fez uma proposta firme, realmente, ao Internacional, de uma compensação financeira, podendo envolver, sim, jogadores. O João Marcelo realmente é um nome que agrada ao Inter, mas até o staff do jogador, o entorno do jogador, né? A gente conversou com o entorno do jogador, e aí, obviamente, né, se as partes se acertarem, os clubes, os atletas vão precisar serem comunicados, né? Então, isso vai ser uma segunda etapa, ainda não aconteceu, e precisa acontecer a partir do momento em que tudo dê certo. E aí o Cruzeiro poderia envolver um jogador indo em definitivo, a questão do Japa, né, que foi muito comentado também, é outro que precisa ser procurado, acertar. Eu acho até que, dando tudo certo entre os clubes, definindo, essa segunda parte se acerta. Mas o que tem hoje na jogada é uma negociação firme que vai caminhando. Eu acho até que vão chegar em um denominador comum, porque o Internacional tem mais um ano de contrato somente com o Vitão. Então, se entrar 2026, a cada dia, a cada semana, a cada mês que passar, o jogador vai valer menos, né? Porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E tem a questão financeira do Inter também, que todo mundo sabe. O que a gente buscou de informação é que existe, assim, o Inter tentando arrecadar nessa história aí o melhor, né? Quanto mais virar assim, tal clube quer, outro clube quer, tal clube avança, outro clube avança, quanto mais isso acontecer, melhor para o Inter. O Flamengo é um clube realmente que interessa, tem outros clubes aí, até pouco tempo o Palmeiras estava falando, e a informação, o Palmeiras busca um zagueiro no mercado, se vai ser o Vitão eu não sei. Acho que hoje dos clubes aí que estão no páreo, talvez nem esteja mais o Palmeiras, mas quando tem grandes clubes buscando um zagueiro, o preço tende a aumentar. Então o Cruzeiro fez uma proposta. Essa proposta, ela agradou o Internacional, mas tem um outro ponto. A questão dos direitos econômicos. O Inter não tem 100% dos direitos econômicos. Acho que o staff do atleta, o jogador ali, tem uma parte, um percentual. E esse percentual, ele teria que ter uma compra também desse percentual. E é isso hoje que está ali, não diria travado, mas que estão conversando e tentando chegar em um denominador comum. Por isso que eu acho que vai avançar para uma vinda do Vitão, porque o Inter não vai ter outra chance como essa de fazer uma grande negociação. Eu considero uma grande negociação, principalmente se forem pelos valores envolvidos aí, ou os valores divulgados, né, de uma proposta aí de 7 milhões de euros, só que o Inter tem 80%, né? E aí os 20%, eles custariam quanto ao Cruzeiro? Então, é isso que estão conversando, a possibilidade é real, mas aquela cautela sempre, né? Quanto mais aí for virando
uma novela, a ideia é definir o mais rápido possível, porque o Cruzeiro, o grupo principal, se representa no dia 5 de janeiro, né? Se puder chegar já no dia 5 e o atleta estar em Belo Horizonte, melhor. Mas enquanto isso, vamos seguir acompanhando. O fato é que o Cruzeiro, ele quer muito definir essa questão o mais rápido possível. Hoje, a gente pode afirmar aqui, o Cruzeiro tem 2 alvos estabelecidos aí no mercado, com essas negociações em andamento: Gerson e Vitão. Primeiro é definir isso, depois partiria aí para outras questões, vamos dizer, não tão urgentes assim, ou menos prioritárias do que essas 2 situações que eu acabei de dizer. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Hora de te atualizar sobre Gabigol. Vários setoristas do Santos cravando que já existe um acordo entre Santos e Gabigol. Ricardo Martins, por exemplo, assegura que o Gabigol vai rescindir seu contrato com o Cruzeiro e vai assinar com o Santos por 3 temporadas para ganhar R$1,5 milhão por mês. Outros setoristas do Peixe afirmam que as tratativas no momento visam um empréstimo de uma temporada, com o Santos arcando parte do salário. Já contei para vocês que o Gabigol recebe, entre salários, direitos de imagem e luva, R$3.450 mil por mês. Antes de gravar esse vídeo, procurei Alexandre Matos. Perguntei pro executivo de futebol do Santos se Gabigol vai ou não virar reforço do Peixe. O que o Matos falou é que nesta terça-feira ainda não havia existido nenhum novo contato com dirigentes do Cruzeiro, nem com representantes do Gabigol, no caso o Júnior Pedroso. A tendência é que o negócio aconteça. Resta saber em qual condição. Mais normal seria um empréstimo, com o Santos arcando com parte dos salários. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está bem perto de fechar seu primeiro reforço para a era Tite. Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, foi alvo de proposta nos últimos dias do Flamengo, está sendo comprado pelo Cruzeiro por 7 milhões de euros. O Cruzeiro ainda havia sugerido os repasses do zagueiro João Marcelo e do volante Japa. O Internacional concordou com os 2 nomes, mas o João Marcelo já disse que não tem a intenção de se mudar para o Colorado. Diante desse cenário, Cruzeiro e o Internacional vão pensar numa outra composição, ou compensação financeira, ou então a inclusão de mais um atleta. Vitão está bem perto de virar reforço do Cruzeiro, jogador super interessante e que chega para um lugar que poderia ser do Nino, mas o Zenit não quis fazer negócio, e diante dessa incerteza sobre o futuro zagueiro, o Cruzeiro avança para fechar com um ótimo defensor do Inter, com a lembrança de que o Vitão tinha contrato com o Colorado somente até 31 de dezembro de 2026. Se não fosse vendido nessa janela de janeiro, correria enorme risco de sair de graça a partir da metade do ano, assinando um pré-contrato. O Flamengo foi outro que fez proposta oficial, mas a oferta foi considerada ruim pelos dirigentes colorados. Na oportunidade, o Flamengo queria incluir um perdão de uma dívida referente a Thiago Maia no valor de 4.700.000 euros, e o restante do dinheiro, algo que fizesse chegar a 8 milhões de euros, seria pago em dinheiro. 4 milhões de euros em dinheiro, mais 4.700.000 euros pelo perdão da dívida. O Inter preferiu fazer negócio com o Cruzeiro, que vai pagar 7 milhões de euros parcelados.